Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o dono do canal, Josias Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e para o seu coração. Só que antes, daqui a pouquinho, dentro do quadro Cartas na Mesa, eu vou falar a respeito de uma questão polêmica. Opiniões divididas. Mas eu vou estar perguntando aqui. Você é a favor ou você é contra o cristão jogar na loteria? Você é a favor ou contra o cristão jogar na Mega Sena? No jogo do bicho? Daqui a pouco eu vou estar respondendo. Com base bíblica. Dentro do canal Cartas na Mesa. O papo reto dos seus mínimos detalhes. Tá bom? A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Para por aí. Bom, essa mensagem, primeiramente, ela está incluída no quadro Grandes Personagens da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre Jó. Um personagem conhecidíssimo da Bíblia. Todo mundo sabe quem foi Jó, né, entre o povo de Deus. Eu acho que não tem um cristão, um crente, que nunca ouviu falar pelo menos uma mensagem ou um versículo que fala a respeito de Jó. Mas eu vou resumir aqui. Jó era um fazendeiro rico que possuía muitas terras, tinha esposa, tinha filhos e filhas, e ele era um homem justo e temente a Deus. Ele se desviava do mal e ele era íntegro. Porém, um certo dia, Satanás ficou rodeando a terra. E aí o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu a Deus: de rodear a terra. E aí o Senhor disse a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Ele tem me adorado, sem blasfemar contra mim. E aí Satanás disse: também, Senhor. Ele tem tudo. Tem uma família bonita. Tem terras produtivas, gado. É um homem podre de rico. Deixa eu tocar nele, para que o Senhor veja se ele vai te adorar quando ele não tiver mais nada. E aí o Senhor respondeu a Satanás: pode tocar, só não toca na alma dele, porque ele me pertence. E Satanás foi. Tirou todo o gado. Até os filhos e filhas o Senhor tirou dele. Depois, Satanás colocou uma doença, uma chaga mortal, a ponto de Jó pegar um caquinho de telha
e coçar na cabeça de tantas feridas que ele tinha em seu corpo. Só que por um detalhe, nem assim Jó deixou de adorar ao Senhor. A mulher de Jó chegou a ele e disse: amaldiçoe-se Deus e morre. E Jó, temente a Deus, ele disse à mulher: mulher, tu fala como louca. Nu eu vi este mundo, e nu eu tornarei. Esse foi Jó. Em nenhum momento, irmãos, esse período que ele passou com dificuldades físicas, dificuldades financeiras, dificuldades com a família, ele nunca deixou de agradecer a Deus. Tanto é que em uma passagem no livro de Jó, ele fala o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Mas tem uma coisa que Jó faltava para fazer. Se você desfolhar o livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó, porque o Jó 42 é o último capítulo do livro, termina aí. Você vai encontrar 3 amigos de Jó: Zofar, Eliú e Bildade. Incentivando Jó a blasfemar contra Deus. E longe de Jó, tem um capítulo de Jó que fala: eles estavam desejando que Jó morresse, por causa do estado lastimável que Jó estava. Ao invés de eles incentivar a Jó continuar agradecendo, não, eles estavam incentivando Jó para que eles blasfemassem contra Deus, para que ele pudesse blasfemar contra Deus, amaldiçoar o dia que ele nasceu. E eram considerados amigos de Jó: Zofar, Bildade e outro nome que eu esqueci. Só que aí, nos últimos capítulos de Jó, Jó tomou uma atitude corretíssima. E essa atitude fez com que o Senhor o restituísse tudo aquilo que ele perdeu. E sabe qual foi a atitude que Jó teve? Que faltava em Jó: interceder. Jó era um homem justo, Jó era um homem que confiava em Deus, Jó era um homem que se desviava de todo mal, e Jó era um homem íntegro. Ele tinha comunhão com Deus. Mas o problema de Jó era que Jó não intercedia pelas pessoas. Irmãos, Deus ele começa a agir na vida do cristão quando o cristão começa a se preocupar com o seu próximo. Mesmo que você esteja numa situação lastimável como estava Jó.
Amados, quando Jó começou a interceder pelos seus amigos, o Senhor entendeu que era o momento dele restituir Jó. E o Senhor o restituiu. A Bíblia diz que foi em dobro. Tudo aquilo que ele tinha e que depois ele perdeu, ele recebeu em dobro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes uma simples atitude que você precisa tomar e você não acaba tomando, é um motivo suficiente de Deus não te abençoar. Talvez, antes de acontecer isto com Jó, o próprio Jó poderia ter pedido para Deus a prosperidade, de ele ser mais próspero. Porque o fato de Satanás ter tocado em Jó, tocado no seu gado, tocado nas suas finanças, tocado na sua família, foi permissão de Deus, irmãos. O que eu aprendo com essa passagem? Irmãos, nada escapa do olhar de Deus. Nada vai acontecer se não for pela permissão de Deus. Ainda que venha um inimigo querendo te derrubar, mesmo Satanás sendo inimigo de Deus, ele sabe, Satanás sabe que o Deus que a gente servimos é muito mais superior do que ele. Então, ele é obrigado a pedir permissão a Deus. Viu? Com raiva, com ódio que ele tem por Deus e pelo ser humano. Mesmo assim, ele sabe que é necessário pedir permissão a ele, ao Deus. Então é por isso, irmãos, que eu recomendo a você: nunca blasfema a Deus, nunca caçoa de Deus, nunca zomba de Deus, porque a palavra de Deus é clara. Deus não se deixa escarnecer. Ele não deixa, irmãos. Tudo que acontece nesse mundo é permissão dele. Viu? Porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onividente. Viu? Nada escapa no seu olhar, irmãos. Não adianta você querer se esconder dele. Ele está vendo. Se você tiver nas partes mais baixas da terra tentando se esconder dele, não vai adiantar. Ele está lá, contemplando. Se você estiver no mais alto da montanha, ele está te vendo. Fugir não adianta, irmãos. Amém? Amados, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: muitas vezes, para a gente receber as bênçãos que tanto almejamos, muitas vezes o Senhor tira o que você tem, ou Ele permite que o inimigo tire de você.
Isso pode acontecer. O que eu e você precisamos fazer é manter a fé, como fez Jó. Mesmo ele passando as piores situações da vida, ele se manteve fiel. Ele se manteve na posição de servo de Deus. E ele foi restituído. Mas precisava dele interceder pelos seus amigos. Muitas vezes, Deus manda a gente interceder por aquele irmão que quer ver o teu mal. É necessário, irmãos. Porque isso é evangelho, irmãos. Evangelho é fazermos aquilo que está além do nosso alcance. Jó, ele teve que fazer algo além do seu alcance para ser restituído. Então, irmãos, mantenha na posição de servo. Interceda. Interceda pelo teu irmão. Interceda por aqueles que querem ver o teu mal. Vença o mal praticando o bem, irmãos. Viu? Os amigos de Jó queriam o mal dele. Mas ele venceu praticando o bem. E qual é esse bem? Intercedendo, clamando, orando por eles. Então é tempo, irmãos, de clamar. Clamar por essa nação. Essa nação que está consumida pelo pecado. É tempo de nós clamarmos, irmãos. De interceder. Eu vou colocar o nome dessa mensagem. É tempo de intercessão. Jó tem que ser intercessor, irmãos. Ele tinha contato com Deus, mas ele não intercedia. Então é tempo, irmãos, da gente interceder. Se quisermos ser abençoados por Deus, nós temos que permitir que Deus tira o que está nos atrapalhando. E está na posição correta. Amém? Eu vou ficando por aqui. Mas guarda essa palavra do teu espírito, que ela é alimento sólido para a tua alma. Esse foi o quadro Grandes Personagens da Bíblia, Jó.